E foi assim, conforme narro em minha saga, os reis e rainhas, os Jarls e os lordes da Noruega responderam ao chamado de Bjorn Ironside e vieram salvar a sua terra, porque ele era de fato o rei de toda a Noruega e só ele podia unir todo o seu povo e levá-los à vitória contra os russos. Mesmo na morte, Bjorn Ironside foi vitorioso e é por esta razão que o seu nome não será esquecido e suas conquistas para sempre serão contadas. Ele era filho de Ragnar, mas em alguns aspectos era maior do que Ragnar, assim como previu o vidente. Espero que todos sejam muito bem-vindos. E hoje falaremos da história real de Bjorn Ironside, o melhor filho de Ragnar. E quem discorda tá errado. Vocês sabem quem eu sou? Sou Bjorn Ironside, filho de Ragnar. Eu cresci com muitos de vocês. Falaremos um pouco dos acontecimentos, das sagas, dos contos, aquilo que temos como acontecimento e materiais históricos relatados para nós. E faremos a comparação de como a série trouxe isso pra gente. Então mataremos um pouco da curiosidade dos acontecimentos históricos e um pouco da saudade e nostalgia da série Vikings. Antes de entrarmos realmente na história, temos que entender o seguinte: não existe um consenso entre os historiadores sobre a história desses personagens, mas sabe-se que existia um Bjorn, um Ragnar, um Ivar, um Rolo, mas não podemos falar muito sobre a veracidade da sua história. Então não adianta ficar de mimimi depois no comentário dizendo ele misturou ficção com história, com fatos reais, pois esse é um vídeo feito para fãs. Nós amamos ficção e ela atiça o nosso imaginário. Então, sem enrolação, bora para a história de Bigorna, filho de Ragnar do Notebook. Ao contrário da série, que Bjorn é filho de Lagertha, na vida real ele é filho de Ragnar com Aslaug. E Bjorn, ele não era o primogênito era Ivar, o senhor. Os relatos históricos relatam que as características de Bjorn era que ele era um guerreiro feroz e muito poderoso, que dificilmente era derrotado em batalha. Não é à toa que ele havia ganhado a alcunha de Ironside, que significa flanco de ferro, que também pode ser braço de ferro ou feito de ferro. Ele ganhou esse nome porque ele era invulnerável nas batalhas. Segundo os contos, ele se tornou Ironside após a sua mãe lhe dar uma poção mágica. E na vida real, Aslaug era mãe de Bjorn. E por isso que em alguns momentos na série as pessoas retratavam ela como bruxa. Diziam que ela enfeitiçou Ragnar e ela tinha aquelas visões. E ela profetizou que o seu filho Sigurd nasceria com um desenho de uma cobra no olho. Todas essas referências são da vida real porque ela era retratada como uma bruxa. Já na série, durante a invasão viking, junto de Ragnar e o rei Horik, após Bjorn não ser tocado por lâmina, Ragnar então o nomeia como Ironside, pois lâmina nenhuma havia lhe tocado na sua primeira batalha. Nenhum machado, lança, nem espada encostaram no meu filho hoje. Ele agora será chamado de Bjorn de Ferro. Que realmente ele era um guerreiro formidável, e a série retrata bem isso, até porque Bjorn ele vai crescendo e se torna um homem meio que fala pouco, grosso, meio bruto, parece mesmo é um ogro. Tem até aquele período que ele tá amadurecendo, que ele vai pra floresta e ele acaba matando um urso. Depois a série ela deixa até meio vaga que Bjorn era filho de Rolo, porque realmente Rolo sempre aparentou ser mais feroz e bruto em batalha do que o Ragnar. Isso na série, tá pessoal? Porque na vida real o Rolo nem sequer existia nessa época e Ragnar não tinha um irmão por nome de Rolo. Tem até um momento na série que Ivar diz que tem um pouco de medo do Bjorn porque ele é um grande guerreiro. Que Bjorn sim, ele era inteligente em batalha, mas segundo os relatos históricos e os contos, Ivar era mais inteligente do que ele, assim como mostrou na série. Tem até aquele momento icônico na série que Bjorn diz: se funcionar é um bom plano, se não funcionar é um mau plano. O óbvio. O que acham? Se funcionar, é um bom plano. Mas se não funcionar, é um plano ruim. Então essas referências que a série Viking tenta trazer, como de ele ser um guerreiro extremamente forte, praticamente invulnerável nas batalhas, e de que o Ivar era mais esperto que ele, é um pouco do que encontramos nos contos. E sobre a sua personalidade e característica grossa de poucas palavras, é o que realmente o que se deduz como foi Bjorn Ironside. E falando das personalidades desse ogro em forma de gente, me fez lembrar aqui que ele protagonizou o pedido de casamento mais romântico da história da ficção. Estou te pedindo em casamento, qual é a resposta? Sim. Eu me casarei com você, Bjorn. Me casarei com você. Que bom.
Então Bjorn Ironside, ele foi um rei da Suécia que viveu no século IX. Ele foi o primeiro governante da dinastia Munzo, uma dinastia que aconteceu lá entre os suecos. A fonte mais conhecida da história de Ragnar e seus filhos é a do século XIII, o Conto de Ragnar Lodbrok, que conta a história da mãe de Bjorn, Aslug, filha de Sigurd, o lendário matador de dragões. Bjorn, ele invadiu vários países, mas segundo alguns relatos, ele invadiu a França, partiu para o Mediterrâneo, saquearam a Espanha, voltaram a saquear a França e após isso, os relatos dizem que eles estavam indo para Roma. E eles se deparam numa cidade por nome de Luna ou Lunen. Após não conseguir invadir a cidade de Luna, então Bjorn envia seus homens para falar com os líderes da cidade de Luna. E ao chegar lá, eles falam que Bjorn havia morrido e que havia se convertido ao cristianismo e queria ser enterrado em solo sagrado. Então o povo permite que o corpo de Bjorn seja carregado para dentro da cidade, junto de algum dos seus homens. Ao chegar na igreja, Bjorn sai do caixão, faz algumas pessoas de refém e abre os portões da cidade. Seus homens entram, saqueiam a cidade e matam alguns cidadãos. Durante seu ataque a Luna, seu pai Ragnar acaba sendo capturado, pois estava só com 2 navios, pelo rei Aelle de Nortúmbria, por volta do ano 866. Enquanto na série esse ato da igreja não foi em Luna, foi no Reino Franco e foi protagonizada pelo Ragnar. Depois disso, Bjorn vai para Nortúmbria, junto de seus irmãos, vingar a morte do Ragnar, que havia sido morto em um poço de serpente. Eles então pegam o rei Ela, fazem nele a águia de sangue. E esse é o primeiro relato histórico da morte de alguém por águia de sangue. Enquanto a série diz que quem executou foi Bjorn, na vida real esse ato foi executado pelo Aiva. E após brincarem com os restos mortais de Aelle, eles vão atacar outras partes da Inglaterra. Após a morte de Ragnar, a herança dos seus filhos são divididas. Bjorn fica com a herança onde é a Suécia. Bjorn também chegou na África, na Sicília e na Itália, onde ele também fez grande nome, fama, poder e prisioneiro. Bjorn, ele teve 2 filhos, Refil e Erik Bjorn. Bjorn, ele fundou a dinastia Munsung, que foi a dinastia da sua família, a dinastia Ironside. Erik Bjornsson foi um dos reis mais importantes da história da Suécia. Seu irmão Refil também foi rei, mas não com a mesma importância histórica que Erik. Os relatos históricos de Ragnar e seus filhos mais importantes certamente são os do século XII e XIII. Todos batem porque se encaixam historicamente com o auge das invasões vikings no século 8 e 9. Há relato de árabes, mediterrâneos, franceses e ingleses sobre a invasão vikings e suas viagens, mas é muito difícil e improvável afirmar a veracidade dessas informações. Relatos históricos relatam que realmente o rei Eila viu um exército viking bater na sua porta, mas não há relatos de morte cruel e de tortura. Fala pessoal, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo e tenham entendido as características de Bjorn, que era um homem agressivo, que foi o rei da Suécia.